Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando esse vídeo aqui, essa análise do resultado do processo de heteroidentificação da SEC-BA, Banca FCC. E o resultado está dando muito o que falar, pessoal. Vários candidatos revoltados aí com a situação, com esse processo de heteroidentificação. Muitos candidatos, né, tiveram que gastar o dinheiro para ir até Salvador, passar por uma banca. E a gente está aqui para analisar e trazer um pouco do discurso desses anseios, desses candidatos que foram indeferidos nesse processo. Eu quero começar falando com vocês a respeito da organização da banca FCC, né? A princípio eu achei a organização da banca um pouco falha, né? E a FCC é uma banca conceituada no Brasil, né? Uma banca top de linha aí. Primeiro, trazer à tona para vocês o seguinte: tinha os horários marcados para o candidato chegar, por exemplo, de 15 horas a 16 horas, né? O candidato tinha que chegar nesse período. E lá nessa ficha de convocação para o candidato comparecer, tinha um horário específico da entrevista com esse candidato, né? Por exemplo, de 15h30 às 16 horas. Mas tinha também anteriormente esse horário de 15 às 16 horas, né? O candidato chega e às 15h30, nesse exemplo citando para vocês, o candidato vai ter a sua entrevista. E eu percebi no dia vários casos de vários candidatos que, por conta de 1 minuto, 2 minutos, a pessoa que até não quis deixar ele entrar porque disse que estava um pouco atrasado. Teve candidatos que a pessoa lá na sala colocou como ausente, sendo que estava dando tempo ainda. Ou seja, eu percebo esse erro desde o processo de chegada do candidato no espaço para passar por essa banca de heteroidentificação. Um outro detalhe muito importante que está gerando várias discussões nos grupos é a respeito de como se declarar, né? Como é a pessoa se autoafirmar enquanto pardo, enquanto negro. A gente sabe que é uma situação bem peculiar e uma situação bem complexa. Mas eu quero trazer uma novidade para vocês aqui, não sei se vocês perceberam no dia que passaram lá pela banca, a respeito da composição dessa banca. Por exemplo, na sala 2, a banca era composta por 5 pessoas, assim como as outras salas também. E nessa banca, pessoal, na sala 2, eu recordo muito bem, tinha 2 pessoas que não tinham as características nem de pardo nem de negro, e essas pessoas julgaram as pessoas como negro e como pardo. Ou seja, é aquele discurso, né? Você falar sobre política, você ser um político e você ser um cientista político, só para vocês poderem entender, né? Um político, ele vai falar de política, porque ele vive a coisa. Um cientista político, ele vai falar sobre política, porque ele tem um conhecimento específico. Tá, mas isso se aplica ao caso, por exemplo, das cotas raciais? Trazendo esse exemplo da realidade, na sala 2, com 2 pessoas que ninguém sabe qual é o nome dessas pessoas lá, que não era nem negra, nem pardo, pessoas com luzes no cabelo, pessoas com tom de pele claro, pessoas, toda essa situação. E eu tenho certeza, pegando esse exemplo da sala 2, que vários candidatos foram indeferidos. Ou seja, como a pessoa não é negra nem parda, visualmente falando, e indefere uma pessoa que se declara? Como é que funciona isso? Né? A gente sabe que o IBGE tem um critério específico, né? Eu quero trazer para vocês aqui a autoatribuição de pertença ou autoidentificação. O próprio sujeito identifica, né, o grupo ao qual se considera membro, é uma das hipóteses, né? A heteroatribuição de pertença ou heteroidentificação, outra pessoa identifica o grupo ao qual o sujeito pertence, foi o caso nosso, né? E a identificação biológica feita por meio de análise genética. Ou seja, a gente tem 3 cenários aqui específicos. O que é que eu percebo? A FCC, que é um banco conceituada nesse sentido, né, por realizar vários exames, poderia ter se atentado a isso, para não gerar essa discussão. A gente está em grupos de Zap, grupos de Telegram, e várias pessoas, a gente percebe visualmente que a pessoa tem um cabelo com as características, tem um nariz característica, tem a boca característica, mas muito se apega somente à questão da tonalidade da cor de pele, né? E aí vem aquela indagação, beleza, afinal, o que eu sou? Se eu não sou pardo e não sou negro, o que é que eu sou? É indígena? É amarelo? É branco? Porque se for a questão amarelo, é oriental. A gente sabe muito bem disso. Branco é uma situação até complicada falar de branco no Brasil, no país do Brasil, que é o país da miscigenação. A gente sabe muito bem disso, né? O país mestiço. Como é que fica então? É indígena? É índio? Como é que a pessoa vai se definir? Ou seja, é uma situação bem complicada. Eu acho que a FCC pecou nisso, né? E a FCC precisa corrigir isso urgentemente, porque
a indignação dos candidatos aprovados, muito abdicaram de seu tempo, dispuseram do seu tempo, foram até Salvador, estudaram durante vários tempos, né, vários dias, vários meses, para ser aprovado nesse certame. O recurso vai ser dia 30, né, dia 31 desse mês, né, 12 dias para recurso, mais ansiedade para os candidatos, né. A pergunta como será esse recurso? Como vai ser esse recurso? Será que a FCC vai possibilitar o candidato, além do texto, comprovar com meio de algum documento? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem certidão de nascimento que consta lá a questão dessa cor e raça. Por exemplo, como pardo ou como negro. Isso tem alguma certidão de nascimento, né? E é um direito seu. A gente sabe que tem vários candidatos que sempre declararam como negro ou como pardo, que foram aprovados em vestibular, questão de Enem, questão de outros certames, de seletivo, de concurso, e muitos não passaram por esse constrangimento. E a FCC chegou dessa forma, não sei o que aconteceu, né? Vejo que a FCC pegou muito leve na questão da discursiva, comparada a 2018. Vejo que até muitos candidatos tiveram a nota aí surpreendida positivamente e agora chega nesse processo de heteroidentificação e a banca faz isso, gerando constrangimento nos candidatos. É um direito seu, lute por seu direito. E espero que a banca, no dia do recurso, possibilite o candidato comprovar por meio de documentos isso que se afirma e você pode utilizar esses documentos de aprovação de outros concursos, de questão de cotas que foram deferidas para que a banca possa corrigir isso, porque isso sim, em alguns casos, a gente está percebendo, em alguns não, vários casos, é sinalização de ação judicial. Isso pode travar o concurso. A gente sabe muito bem como funciona isso. E para acompanhar mais novidades, peço que você inscreva-se no meu canal, Prof. Glauber Guimarães. Vou estar trazendo sempre novidades para vocês, professor e de concurseiro para concurseiro. Espero que vocês possam ser agraciados. E é um direito de você, candidato. Defenda aquilo que você afirma. Comprove e espero que a FCC reveja. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Curta, comente aí, compartilhe e vamos que vamos. Uma aprovação.